Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade na resolução dos exercícios, né? A gente parou lá no exercício 4. Vamos continuar aqui, resolver os exercícios 5, 6, né? Para a gente poder finalizar esse conteúdo. Então, o exercício pede, dado o pilar abaixo, projetar a sapata com taxa no solo igual a 0,6 MPa. P1A, ou seja, aquela primeira parte ali, né? A gente tem 1.400 kN por metro nesse trecho, e na parte P1B a gente tem 1.000 kN por metro, certo? Então o primeiro passo vai ser a gente calcular a resultante desses carregamentos distribuídos, e depois a gente vai fazer o cálculo do CG, da seção composta, projetar o pilar fictício e, na sequência, a gente vai projetar, então, a nossa sapata, né, fazendo o dimensionamento geotécnico. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo vai ser a gente calcular o valor da resultante, né? Certo? Então, ó, a gente tem aqui na parte A uma peça uma figura com extensão de 50 centímetros, na parte B 1 metro, na parte A 1.400 kN por metro e na parte B 1.000 kN por metro. Parte A. Vamos colocar bem explicadinho aqui, né? Cálculo da força resultante. Parte A. Aqui na parte A a gente tem 1.400 kN vezes 0,5 metro. 1.400 vezes 0,5. E na parte B, a gente tem 1.000, né? 1.000 kN vezes 1 metro. Quilonewton metro com metro dá quilonewton. Então aqui a gente tem 1.000 kN. 1.400 vezes 0,5 dá 700 kN. Então o valor da nossa resultante vai ser igual a 1.700 kN. Certo? Então é para essa força que a gente vai fazer o dimensionamento. Vou trocar a cor aqui.
Agora vamos desenhar a nossa seção. É uma seção em L, com 100 por 70, e com espessura de 30, né? Tanto na parte A quanto na parte B. Vou colocar as cotas. Aqui a gente tem 50 centímetros. Embaixo 30. 30. 70. É isso, né? Vou arrumar esse 30 aqui, tá parecendo um 50. As cotas todas em centímetros, né? Então, nesse caso, ó, como a gente não tem simetria nem em relação ao eixo X, nem em relação ao eixo Y, a gente vai ter que calcular o Y barra e o X barra, né? A gente vai ter que fazer o cálculo aí das duas coordenadas do centro de gravidade. Então, vamos lá. Figura. Área. X barra. Y barra. X barra vezes A. Y barra vezes A. Figura A e figura B. A figura A tem 50 vezes 30, 1.500 centímetros quadrados. A figura B tem 100. A figura B tem 100 vezes 30, né? Então ela tem 3.000 centímetros quadrados. O X barra da figura B, aliás, faltou a gente escolher uma origem, né? Vamos considerar o eixo X aqui, o eixo Y aqui, e a nossa origem aqui, como de costume, aqui nesse vértice. O meu X barra para a figura A vai estar na metade da espessura dessa figura, então ele vai estar a 15 centímetros. O X barra para a figura B, como ela tem 100, vai estar a 50 centímetros. O Y barra para a figura A vai ser 30, né, a espessura da figura B, mais metade da altura da figura A. Então ele vai ter 55 centímetros. O Y barra da figura B tem 15 centímetros. Então agora é só a gente calcular os momentos estáticos, né? E fazer os somatórios. X barra vezes A
igual a 1.500 vezes 15. 22.500. Y barra vezes A, para a figura A, 1.500 vezes 55. 82.500. X barra é o produto de X barra e A para a figura B é 3.000 vezes 50. 150.000. Y barra vezes A para a figura B, 3.000 vezes 15. 45.000. Somatório das áreas dá 4.500 centímetros quadrados. Somatório dos momentos estáticos. X barra vezes A vai dar 22.500 mais 150.000. 172.500. O somatório dos momentos estáticos y barra vezes A vai dar 82.500 mais 45.000. 127.500. Então, X barra é igual a 172.500 dividido por 4.500. Y barra é igual a 127.500 dividido por 4.500. X barra dá 38,33 centímetros. Y barra dá 28,33. Então, ó, agora a gente já consegue desenhar o nosso pilar fictício, né? Para a gente poder facilitar o cálculo e a execução, a gente pode adotar dimensões com números inteiros, né? Então, aqui eu vou adotar 38 centímetros e para o Y barra eu vou adotar 28 centímetros. Então agora a gente já consegue calcular o nosso pilar fictício. Para isso, a gente precisa desenhar de novo aqui a seção em L. E a gente vai desenhar aqui as arestas do pilar fictício, né? Próximo aqui dos extremos da nossa peça. Então eu começo aqui em cima. E
E aqui. Vou um pouquinho mais perto. Então, ó, aqui a gente tem 2,5 centímetros. E aqui 2,5 centímetros. E a gente precisa posicionar, então, ó, a gente precisa posicionar o CG aqui dentro da nossa seção. Então, ó, percebam que o nosso Y barra, ele está a 28 centímetros da origem, então ele está próximo aqui dessa face externa, e o X barra está a 38, então ele vai estar um pouquinho para frente do final da parte A. O nosso CG então vai estar mais ou menos por aqui. Certo? Então, ó, agora a gente vai calcular as distâncias do CG para as faces do nosso pilar fictício, né? Então, eu tenho aqui, ó, tem que calcular essa dimensão, essa cota, e essa cota aqui, certo? E o que seria essa cota vertical? Vai ser 2,5 mais toda a altura aqui da parte A, ou seja, 50 centímetros, mais essa distância aqui da face externa até o meu CG. Dá uma diferença de 30 menos 28. Então a gente vai ter 2,5 mais 2,5 mais 50 mais 2 centímetros. 50 mais 2,5 mais 2 centímetros. 54,5. E aqui, ó, em relação a x, a gente vai ter 2,5 mais 2,5 mais 70 menos 8. Certo? É isso, né? 70 centímetros, só que ele está 8 centímetros aqui para frente e tem mais 2,5 aqui do colarinho. Então é 70 menos 8 mais 2,5. 62,5. Então, ó, já dá para a gente desenhar o resto do nosso pilar, né? Um esboço, né? Depois a gente desenha ele certinho. Então, eu tenho 54,5 para cima, como ele é simétrico, né? Tem que ter 54,5 para baixo também. Eu tenho 62,5 para a direita, tenho que ter 62,5 para a esquerda também. Então, ó, já dá para a gente encontrar as dimensões totais, a largura e a altura da seção do nosso pilar. Aqui eu tenho 62,25, né? 62,25. É isso, ó, 2,5
gente tem 70 menos 8 mais 2,5. Tá certo, 64,5. Vou corrigir aqui. 64,5. Isso. Certo. Então, ó, a gente consegue encontrar agora a dimensão da largura e da altura do meu pilar fictício, né? Na largura ele vai ser o meu lado A, né? O lado maior, 64,5 vezes 2, 129 centímetros. E na altura, na altura, 54,5 vezes 2, 109 centímetros. Nosso lado B, né? Opa. Aí. Então, percebam que o lado A, ele é exatamente 20 centímetros maior do que o lado B. Agora vamos para o dimensionamento geotécnico, né? Então, para fazer o dimensionamento geotécnico, a gente aplica a equação da tensão normal, onde eu tenho aqui a área. Tem que ser maior ou igual a força aplicada mais peso próprio dividido pela tensão admissível. Vamos relembrar esses valores. Ó. A nossa resultante é 1.700 kN. Dividido pela tensão admissível, que é igual a 0,6 MPa. Então, a nossa área tem que ser maior ou igual a 1.700 vezes 1,05 dividido por 0,6. Nossa área tem que ser maior ou igual a 2,975 metros quadrados. Então, ó, vamos ver como que ficou o nosso pilar fictício aqui. 109 por 129, né? Ele não é quadrado. Vou desenhar a seção aqui. Tem 129 por 109. A área é igual a A vezes B. Né? Mas aí colocando em função de B, como a minha dimensão A é 20 centímetros maior
do que a minha dimensão B, a gente pode fazer área igual a B vezes B mais 0,2. Isso aqui vai dar uma equação do segundo grau, né? A gente vai ter aqui B ao quadrado mais 0,2 B menos 2,975. Isso. A gente aplica a Bhaskara, né? Resolvendo aqui a equação do segundo grau. Aplicar a Bhaskara. Menos B mais menos raiz quadrada de delta, que é B ao quadrado menos 4 AC sobre 2A. Vou calcular a raiz de delta aqui primeiro. A raiz de delta vai ser 0,2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes C menos 2,975. Vamos ver quanto que dá. Onze vírgula noventa e quatro raiz quadrada 3,455. Então a gente encontra já aqui o valor de B, que vai ser menos 0,2 mais 3,455 dividido por 2A, né? 2 vezes 1. 3,455 menos 0,2 dividido por 2. Então vai ser igual a 1,62. Só que é o seguinte, a gente tem que adotar aqui uma dimensão que seja mais fácil para executar, né? Então eu vou adotar 1,65 metros. Então, B é igual a 165 centímetros. Então, A vai ser igual a 175. Né? Porque A é igual a B mais 20 centímetros, né? Perdão, 185 centímetros. Então, ó, a gente precisa aqui de uma área de 2,975 metros quadrados. Adotando essas dimensões, a gente vai ter uma área superior. Uma área igual a 3,05 metro quadrado. Né? A gente vai estar trabalhando a favor da segurança aqui. A área efetiva vai ser maior do que a área necessária, né? Isso é bom. Então vamos fazer o desenho da planta da nossa sapata aqui. A sapata vai ter 185 por
165 centímetros. E o nosso pilar, estou desenhando aqui, né? O nosso pilar tem 129 por 109. Então, está concluído o dimensionamento geotécnico da minha sapata, né? Vamos desenhar a seção aqui, a seção fictícia, para a gente poder visualizar melhor como que ficaria ela dentro da minha sapata, né? Então, vai ficar mais ou menos assim, vamos dar um zoom. Certinho. Bacana, pessoal. Então, dessa forma, a gente conclui esse exercício, né? Vamos para o próximo. Folha em branco aqui. Então, ó, aqui nesse exercício, no exercício 6, ele pede para projetar uma sapata para o pilar abaixo, um pilar de 30 por 30, com taxa admissível igual a 0,6 MPa. Na verdade, ó, esse exercício ele é extremamente simples de ser resolvido. A única preocupação que a gente tem que ter é que a nossa sapata não invada essa divisa, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Ou fazendo uma sapata excêntrica, né? Com esse pilar aqui, com o CG do pilar fora do CG da minha sapata, né? Ou a gente, se necessário, né, aumentar a área da minha sapata, prolongando aqui ao longo do eixo Y. Porém, a gente ainda não verificou, né? De repente, como a gente tem uma tensão admissível aqui melhor do que nos exercícios anteriores, né? A maioria dos exercícios anteriores, talvez essa sapata ela caiba aqui nessa dimensão de 62,5, né? Para isso a gente vai precisar dimensionar aqui primeiro e verificar, né? Mas a gente tem que tomar esse cuidado, ó, de evitar essa interferência com a divisa aqui, com o muro do vizinho, né? Então vamos lá. Então, ó, a gente já começa já fazendo o dimensionamento geotécnico, né? Aplicando lá a equação da tensão normal, tensão admissível, né? Igual a força mais o peso próprio sobre a área. Então a gente vai, nossa variável de interesse aqui é a área, né? A área vai ser igual à força mais o peso próprio da sapata, que a gente vai estimar, sobre tensão admissível, né? Qual que era o valor da nossa carga aplicada mesmo?
1.200 kN. É um carregamento considerável, né? Então, a área é igual a 1.200 kN vezes 10 ao cubo vezes 1,05 sobre a tensão sobre 0,6 vezes 10 a sexta. Vezes 1,05 dividido por 0,6. A área tem que ser maior ou igual a 2,1 metros quadrados. Então, ó, a gente faz aqui a raiz. A gente faz a raiz. Vamos desenhar aqui a nossa sapata, o nosso pilar. Tem aqui a divisa. Meu pilar de 30 por 30. Se for para eu fazer uma sapata centrada, ó, a gente precisa aqui de uma área de pelo menos, né, de no mínimo 2,1 metros quadrados. Né? Então, fazendo a raiz, a gente vai ter aproximadamente 1,45 por 1,45 por 1,45. Então, ó, o que vai acontecer? Para eu fazer uma sapata de 1,45 por 1,45, olha só o que vai acontecer. Eu vou ter aqui, ó, a minha sapata, né, para colocar ela, para que ela não fique excêntrica, né? Com 72,5 para um lado e 72,5 para o outro. Porém, eu tenho uma distância aqui para minha divisa inferior a 72,5. Essa distância é igual a 62,5. Então, olha que interessante, a minha sapata, eu não posso fazer um projeto dessa forma. A minha sapata, ela vai entrar 10 centímetros no terreno do vizinho. Eu não posso fazer isso. Então, qual seria a solução? Posso deslocar toda a sapata para cá, né? Não é proibido fazer isso, né? Porém, a minha sapata vai ficar excêntrica, né? Isso não é interessante, porque eu não tenho momento aplicado, né? Eu tenho só força normal, vou gerar momento aqui. Então, ó, o ideal é a gente aumentar essa área aqui para cima. Aliás, aumentar essa sapata na direção do eixo X. Né? Então, a gente consegue atender a área especificada, entretanto, a gente não invade aqui o terreno do vizinho. Vou até deixar uma folga aqui do terreno do vizinho, né, para não dar problema mesmo. Vou apagar aqui. Então, ó, o que eu vou fazer? Isso aqui é uma das formas de resolver, né? É a forma como a gente decidiu aqui, a solução que a gente está propondo aqui, né? Eu tenho aqui a divisa. Eu tenho aqui uma distância de 62,5. Vamos confirmar se essa distância é em relação ao eixo do pilar mesmo. Em relação ao eixo do pilar. Então, ó, eu vou até deixar uma folga aqui de 10 centímetros. Eu vou fazer uma sapata que vai ter 50. Vamos fazer uma sapata com 50 para
com 1 metro de largura, né? 50 centímetros para um lado e 50 centímetros para o outro. Dessa forma, eu vou ter aqui 12,5 centímetros de folga para o terreno do vizinho. É bom você trabalhar com folgas, né, por conta de imprecisões, inclusive na locação dos pilares, né? Então é interessante a gente tomar esse cuidado. Então, ó, a minha sapata, desenhar os lados dela. Opa. Não é para emendar. Ela vai ter aqui, ó, 50 centímetros, 50 centímetros, né? Então eu preciso, ó, aumentar ela na outra direção. O que vai acontecer? A gente tem um pilar quadrado e uma sapata retangular. Ela não vai ficar com balanços iguais, né? Mas isso não necessariamente é um problema. Você vai ter uma padronização menor das armaduras, mas isso, né, a gente só adota esse critério quando é possível a gente encaixar na solução proposta, né? Então a minha área é igual a 2,1, perdão. A minha área é igual a A vezes B, né? E o que a gente tem aqui? A gente tem a área, e como o lado B ele vai ser menor, o lado B vai ser menor do que o lado A sempre, né? Nossa dimensão B vai ser 1 metro, que é a dimensão que a gente adotou aqui para poder evitar aquela interferência, né? Então o que a gente tem que calcular é a dimensão A. E A vai ser igual à área dividido por B. Não precisa nem calcular, né? A dimensão A vai ser igual a 2,1 metros, certo? A gente ainda conseguiu encaixar naquele critério lá, né, de uma dimensão não ser maior, a relação entre uma dimensão e outra não ser maior do que 2,5, né? Lembra lá na nossa aula de teoria. Então essa pata vai ter 100 centímetros por 210 centímetros. Isso aí está feito, então, o nosso dimensionamento geotécnico. E por hoje é só, pessoal. Até a próxima.